Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de tórax, né, de morfologia do tórax. Vou pegar aqui minha caneta. Então nossa aula de hoje vai ser uma continuidade, falando aqui agora de tórax 2. Né, que tórax 2 ele está referente, os assuntos que nós discutiremos será a inervação da parede do tórax, né, e a vascularização do mesmo. Né? Nós vamos estar discutindo hoje, né, a nómina anatômica dessas estruturas e algumas relações, correlações com a nossa clínica, com a clínica da nossa prática laboral. E aí eu inicio com vocês falando sobre um caso, né, um estudo de caso aqui para nós discutirmos. Então, um paciente de uma cidadezinha do interior, que foi vítima de acidente automobilístico, no qual ele foi ejetado da sua motocicleta quando ele colidiu com a lateral de um veículo. Né? Então ele foi encaminhado sem regulação. Né? O que é que isso quer dizer? Né? Um evento comum, que é aquele paciente que ele não passou por atendimento médico hospitalar, né, que aí teve a regulação do hospital para um centro especializado. Na verdade, aconteceu o acidente, a ambulância, que é uma ambulância comum, não é nem uma ambulância especializada, de serviço especializado, ele coleta o paciente e já leva para a unidade de referência. Né. Então, é um evento muito comum. Eu chegar na unidade de referência, estava você lá, e aí na sua anamnese você percebeu que esse paciente ele encontrava-se com o tórax normal à direita, a expansibilidade dele estava normal à direita, mas que ele refere dor à esquerda, né? Então, principalmente nas situações inferiores à esquerda. Então, tórax direito, ok, expansibilidade é ok, mas tórax esquerdo, o paciente refere dor. Você tentou fazer a percussão, como padrão da semiologia do tórax, mas não conseguiu perceber por conta de muito barulho que tem na sala de emergência. Aí na sua ausculta pulmonar, você conseguiu perceber que existe, né, a presença do murmúrio vesicular, murmúrio broncovesicular à direita, mas que à esquerda ele foi reduzido. Então você tem dor e tem murmúrio broncovesicular reduzido à esquerda. E o que é o murmúrio broncovesicular? Trata-se do som normal do ar percorrendo as estruturas respiratórias, certo? Então dá-se o nome de murmúrio vesicular, por vezes murmúrio broncovesicular, e por vezes as pessoas só colocam murmúrio vesicular, né? E por vezes vocês ainda encontram só MV+, que ele quer dizer que o murmúrio vesicular está presente. Né? Nesse caso aqui ele está reduzido, MV negativo, reduzido, à esquerda. A oximetria do paciente revela uma saturação de 94%, e aí você tem que lembrar que o indivíduo saudável, ele satura mais de 95%. Né? Em geral, o indivíduo saudável é de 97%. Ok? Mas um indivíduo hospitalizado, internado, se você conseguir deixá-lo saturando acima de 93%, tá ótimo, tá excelente. Um indivíduo em uma situação de ventilação mecânica, por exemplo. Ok? E este paciente, que supostamente está saudável, está com uma saturação de 94%. Então, está entre o meio termo, entre o paciente hospitalizado e o paciente saudável normal, né? E percebam, mesmo assim, você percebam que ele está contactante porque ele quem refere, né? O paciente quem refere a dor. Na radiografia do tórax, que você solicita, né, no serviço de emergência, você percebe evidências de derrame pleural à esquerda, né? Então, rapidamente, você solicita a preparação da sala de pequena cirurgia, né, para iniciar um procedimento de drenagem do tórax. Que nem sempre, às vezes, você
precisa esperar a radiografia para iniciar esse procedimento, né? E aí, finalmente, você então faz a drenagem do tórax, sétimo espaço intercostal à esquerda, anteriormente a linha axilar média, né? E sem intercorrências, o que é melhor para você finalizar um atendimento, né? Então tá aqui a radiografia do nosso paciente, o derrame pleural é evidente e o seu tubo para drenagem do tórax, né, está bem destacado aqui nesta imagem. Então, eis que surgem as perguntas, né? Qual a região de incisão? Eu falo ali do sétimo espaço intercostal, obrigatoriamente tem que ser o sétimo espaço intercostal? Outro espaço não pode? Quais músculos foram cruzados nesse processo, sofreram a incisão? Esses músculos, eles retornam às atividades deles? Quais vasos? Ainda esqueci que eu ainda devia ter colocado quais nervos são lesionados, podem ser lesionados nesse processo. O que fazer para evitar? O que fazer, gente? Conhecer a anatomia de referência, que é o assunto da nossa aula de hoje, né? Entendermos um pouco dessa anatomia para fazermos um procedimento como este mais seguro e eficaz, baseando-se no conhecimento da anatomia corporis, né, corporal. Então vamos lá falar sobre o tronco. O tronco, como nós vimos na aula anterior, né, ele vai estar dividido em abdômen, anteriormente em abdômen e tórax e posteriormente em dorso, né? O tórax ele é delimitado do pescoço ao diafragma. Anteriormente é tórax, posteriormente é o dorso do paciente. É isso? As costas do paciente ou as pá, né, como alguns trazem para nós. Então ele é o dorso do indivíduo, é a parte posterior, enquanto anteriormente ela vai receber o nome de tórax. Então todos os músculos, tecido, pele, tela subcutânea, ossos que estão aí nessa região vão pertencer ao tórax. Esse tórax, então, ele vai ter 3 cavidades, né? Como nós vimos anteriormente. 2 sendo as cavidades pleural direita e cavidade pleural esquerda. Inclusive é a esquerda que nós tivemos aqui um problema, não é isso? Um aumento do fluxo de líquido pleural, um derrame pleural, né? Que como ele obedece à gravidade, a tendência do derrame pleural é essa, de vir para a base, por isso que ela cursa com apagamento dos seios costofrênicos, né? Aqui porque essa radiografia está muito... Mas o ideal seria eu estar vendo a cúpula diafragmática, né? E essa região aqui de contato, essa região aqui de contato, ela é chamada de seio costofrênico, né? Seio costofrênico. E aí você tem um apagamento, ó, aqui você tem um apagamento do seio costofrênico, né, que é o espessamento, essa massa esbranquiçada, característica do derrame pleural. Então nós tivemos um derrame pleural à esquerda, na cavidade pulmonar esquerda. E ainda temos a terceira cavidade que eu falo para vocês, que é essa mediana aqui, que é a cavidade mediastinal ou mediastino, né? Mediastinal ou mediastino. Mediastino, ok? A vascularização, então, do tórax, ela vai seguir, né, a anatomia, o esqueleto do gradil costal, né? Como nós vimos na aula anterior, o esqueleto é quem dá a forma de todas as estruturas corporais. A forma ela é dada pelo esqueleto, entre suas várias funções, uma delas é a forma. E a forma do tórax ela é dada pelo esqueleto. A vascularização, então, ela vai acompanhar esse esqueleto, ok? Essa vascularização ela vai ter origem em 3 grandes artérias, né? A parte torácica da artéria aorta, nós vamos conversar com ela sobre essas divisões da aorta. Vasos provenientes da artéria subclávia, como vocês já bem conhecem esses vasos. E partes da artéria axilar também vão estar irrigando o tórax,
Vamos conhecer então quais são esses vasos, né? Deixa eu colocar aqui a nomenclatura. Pessoal, logo aqui atrás do ângulo external, né, do manúbrio, nós vamos ter aqui o arco aórtico passando por aí. Né? Acho que lógico que é bem maior, né? Porque, deixa eu apagar aqui. Ela é bem maior. O arco aórtico está passando por aí. E aí do arco aórtico, vou ter o primeiro ramo, que é o tronco braquiocefálico, à direita, não é isso? Segundo ramo, a carótida comum à esquerda. O terceiro ramo, que é a artéria subclávia esquerda, passando por ali. E aí do tronco braquiocefálico tem os primeiros vasos, né? De grande calibre, que é a artéria carótida comum direita e a artéria subclávia direita. Carótida comum, ela irá seguir até o seio carotídeo, onde irá se bifurcar em carótida interna e externa. E a subclávia, ela vai dar vasos interessantíssimos, né? Principalmente vasos também que vão para a irrigação do pescoço, cabeça e pescoço e do tórax. Vamos conhecer estes vasos. Nós temos aqui atrás a artéria vertebral, primeiro ramo, né, artéria vertebral direita. Segundo ramo, nós temos aqui o tronco tireocervical, qual dá origem às artérias tireoide inferior. Né? A tireoide inferior, ela ainda vai dar um ramo aqui, que é o ramo esofágico superior, que eu ainda não tinha discutido com vocês, mas falar aqui para vocês, que eu vou já falar das artérias esofágicas, é importante falar dessa esofágica superior. Aí o tronco tireocervical dá origem à tireoide inferior, a cervical ascendente, a cervical transversa, né, e a escapular. Né? Deixa eu colocar aqui a numeração. Ok? Aí você deve estar se perguntando, professor, mas essa 11 aqui também diz que é a artéria supraescapular, porque a supraescapular ela pode ter origem diretamente da subclávia, como ela pode ser do tronco tireocervical. Né? Ela ainda tem outras origens, outras variações anatômicas, pode vir da porção inferior da subclávia, pode vir da torácica interna. Né? Então, algumas variações anatômicas dessa artéria. Vale salientar ainda que essas 6, que se refere à artéria cervical transversa, né, aqui no final eu já coloquei outro número, né, que é porque essa artéria, quando ela chega lá na escápula, ela recebe outro nome, né, que se chama artéria dorsal da escápula. Ok? Eu ainda vou mostrar para vocês, né, mas para você ver. Eu ainda tenho aqui outra artéria que está bem escondida, aqui bem singela, que é o tronco costocervical, que é dela que, por exemplo, nós teremos já ramos para o tórax, né? Tronco costocervical. Vou já mostrar ela em outro ângulo, que aí você vai ver melhor essa divisão. E ainda tem outra aqui bem escondida, que é a artéria torácica interna, que também nós veremos numa outra imagem. Essas duas, o tronco costocervical, o nome, tronco costocervical, né? Já vai ter vasos para o tórax. E olha o nome, torácica interna. Claro que nós teremos também vasos, né, para o tórax. Então são essas duas em especial que nós temos vascularização para o tórax. Aqui é uma angiografia na qual nós podemos ver, né, a porção ascendente da artéria aorta, né, que é uma região de grande diâmetro. Né. Já aí no próximo, vou mudar aqui uma cor. Próximo, nós já vemos o arco aórtico e os seus vasos, né? O arco aórtico. E aí depois nós temos a aorta
aorta descendente, né? Que aí nós também já vamos ter a porção, deixa eu colocar uma outra coloração, a porção torácica, da aorta, né? Essa aorta descendente, nós já vamos ter a porção torácica da aorta, da artéria aorta. E aqui nós temos como os vasos provenientes, que nós já vimos anteriormente, né? O primeiro ramo, o tronco, o tronco braquiocefálico, à direita, seguido dele a artéria carótida comum à esquerda e a artéria subclávia, né, esquerda. E o ramo que a gente consegue ver evidentemente saindo dela, esse ramo aqui, é a artéria vertebral, que vai ascender através dos forames transversos, né, nas vértebras cervicais, vai ascender até a base do crânio, onde irá se formar uma anastomose, uma rede anastomótica, com a carótida interna, conhecida como polígono de Willis, que é responsável pela irrigação cerebral. Vai ser responsável pela irrigação cerebral. E aqui, ó, a carótida comum. Carótida comum esquerda, não é isso? E aí se bifurca em carótida externa e carótida interna, que é aquela que vai se anastomosar com a artéria vertebral. Aqui no tronco braquiocefálico, eu consigo ver a carótida comum direita, e que o seio carotídeo, ó, bem evidente. E aqui eu tenho no 8 a artéria subclávia, e um ramo bem evidente é o ramo da artéria vertebral direita, ok? E aqui continuando a subclávia, beleza? Nenhuma outra visão, e agora a gente consegue finalmente perceber a presença, né, do tronco costo cervical e do tronco, né, da artéria torácica interna. Nós temos aqui, deixa eu mudar a coloração. Aqui nós temos o tronco costo cervical e aqui a artéria torácica interna. O tronco costo cervical, ele vai ser dividido, né, na artéria cervical profunda, né, cervical. Deixa eu colocar os números, pronto. Na cervical profunda, né, que já está aqui, e nas intercostais, na artéria intercostal suprema superior. Percebam que o tronco costocervical ele é posterior, ele está posteriormente se dirigindo à região posterior, né? Ele é posterior. Então ele ascende com a cervical profunda e ele segue inferiormente com as intercostais, artéria intercostal suprema superior. Enquanto que a torácica interna, que também é conhecido como artérias mamárias, ou também conhecido como mamárias internas, ok? A torácica interna ela segue anteriormente, infero-anteriormente, e o tronco costo cervical posteriormente, né, ele tem ascendência e ele também tem descendência. Para o tórax, importante para nós, as intercostais suprema superior, a intercostal suprema superior e a torácica interna. Elas fazem parte da irrigação do tórax. A intercostal suprema superior, ela vai dar origem aos ramos intercostais das artérias intercostais posteriores, né? Da primeira e da segunda, do primeiro e do segundo espaço intercostal. Então, o primeiro e segundo espaço intercostal, as artérias posteriores, elas são de origem da artéria intercostal suprema superior. Ok? Então,
os dois primeiros espaços intercostais, a sua porção posterior, ela é irrigada por artérias intercostais provenientes da artéria intercostal suprema superior, que por sua vez é proveniente do tronco costo-cervical. Já a porção anterior são todas as intercostais anteriores, são todas, né, de origem da torácica interna, ok? Seja o primeiro ramo, seja o segundo ramo, todas têm origem a porção anterior tem origem na torácica interna. Enquanto que os dois primeiros espaços intercostais, né, as suas artérias posteriores, tem ramo na torácica, na intercostal suprema superior. Ok? Esses foram uns ramos ainda da subclávia, né, da artéria subclávia. Já da artéria axilar, né, que ela recebe esse nome de artéria axilar assim que ela cruza a clavícula, eu errei aqui. Assim que ela cruza a clavícula, né, ela vai ter uns ramos, né? Deixa eu enumerar aqui para você. O primeiro ramo que sai dela, assim que ela cruzou a clavícula, é a torácica superior, né? A artéria torácica superior, que já é um ramo torácico. O segundo ramo dela é um tronco, que é o tronco tóraco-acromial, certo? O tronco tóraco-acromial, que ele vai dividir-se em 4 ramos. O ramo peitoral, o ramo Tá aqui. O ramo clavicular indo em direção à clavícula, né? O ramo acromial, que está indo em direção ao acrômio, e o sexto, que é o ramo deltoide, que vai em direção ao músculo deltoide. De importância para o tórax é o seu ramo, né, peitoral, né, que é responsável por uma irrigação de um dos músculos, né, do tórax, que é o músculo peitoral, que músculo tóraco-apendicular, né, que é o músculo peitoral. Outro ramo importante para o tórax, proveniente da artéria axilar, é este sétimo, enumerado aqui, que é a torácica lateral. Né? Olha o nome, torácica lateral. Então, eles são ramos, né, diretos que têm envolvimento com músculos intercostais e os músculos serráteis, né, são irrigados por essa artéria. Né? A partir daí nós temos outros ramos, que é da axilar, mas que não diz respeito tanto ao tórax, né? Como o 8, que é o ramo subescapular, né? Que está escrito de uma maneira errada, é subescapular, certo? Ramo subescapular, e aqui a circunflexa, né, da escápula, seguindo aí. E aí eu tenho, para finalizar o ramo axilar, eu tenho as circunflexas, as artérias umerais circunflexas anterior e artéria umeral circunflexa posterior, que aí diz respeito à irrigação apendicular, né, do úmero. Músculo deltoide, córax braquial também são irrigados por essas artérias. E aí finaliza a artéria axilar e aí já vai dar origem à artéria braquial, que não é um assunto para nós discutirmos, né? Então, de vasos do tórax provenientes da artéria axilar, nós temos a torácica superior, o ramo peitoral do tronco tóraco-acromial e a torácica lateral, né? Se você for pensar do ponto de vista exclusivamente de tórax, então é só a 7-1, que é a torácica superior, e a torácica lateral, que é exclusivamente tórax, visto que o músculo peitoral ele é um músculo tóraco-apendicular. E aí sobre as porções da aorta, né, que estão relacionadas com o tórax. A partir do momento que ela cruzou, não é isso? Ela recebe o nome de aorta descendente. Né? E essa aorta descendente, ela vai ter uma divisão torácica e uma divisão abdominal. Essa aorta descendente, ela vai ser torácica até o diafragma. Quando ela cruzar o diafragma, né, no arco aórtico, nos arcos diafragmáticos, quando ela cruzar esse diafragma, ela passa a ser
abdominal, que aí vai ter as artérias frênicas, né, inferiores, tronco celíaco, as mesentéricas, gonadais, lombares, são as outras artérias de cunho abdominal, que inclusive nós teremos na nossa aula de abdômen, certo? Vamos falar sobre a aorta torácica, né? A aorta descendente, sua porção torácica. A aorta torácica, ela quem vai dar origem às intercostais posteriores, às artérias intercostais posteriores, né? Professor, mas aí as intercostais posteriores não era das artérias intercostais supremas superiores? Sim, os dois primeiros espaços intercostais, né, eles são irrigados pelas artérias intercostais posteriores, que são provenientes da intercostal suprema superior. O restante, a partir do terceiro espaço intercostal, quem faz essa irrigação são as artérias intercostais provenientes da artéria aorta, diretamente da aorta, elas saem diretamente da artéria aorta. Beleza? Então, todos os outros vasos intercostais a partir do terceiro espaço intercostal, isto posteriormente, ele tem origem na artéria aorta. Sua porção descendente, que é a artéria torácica. Além disso, a aorta também emite os vasos esofágicos. Ela também emite os esofágicos, mas eu queria mostrar, isso que eu estou mostrando para vocês é os vasos, as artérias bronquiais, né? A artéria bronquial esquerda, as artérias bronquiais esquerdas, elas são ramos direto da aorta. Para complicar mais um pouquinho, o brônquio direito, por sua vez, as artérias bronquiais direitas, elas são ramos da terceira artéria intercostal posterior, certo? Então vamos lá. Os brônquios, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui eu acho que fica melhor. Né? Os brônquios, eles são divididos em brônquio direito e esquerdo, né, que é assunto de uma próxima aula nossa, vísceras torácicas. E aí eles são irrigados, né, por artérias bronquiais. A artéria do brônquio direito, a artéria bronquial direita, ela é ramo da terceira intercostal, que por sua vez é ramo direto da aorta. Já a artéria bronquial esquerda, ela é ramo direto da artéria aorta. Beleza? Então, ramo bronquial direito, ramo da terceira intercostal posterior. E o ramo bronquial esquerdo é ramo direto da artéria aorta. A aorta, então, ela vai emitir as intercostais posteriores, né, que estão ali na parte posterior, ou seja, na região dorsal, né, do tronco. Essa porção posterior, essas artérias intercostais posteriores, elas têm as ramificações dela, que eu mostro para vocês aí. Então tá aqui a artéria intercostal posterior, e aí nós temos o primeiro ramo, né, que aqui que é o ramo dorsal. Esse ramo dorsal ele vai se dividir no ramo cutâneo, que vai em direção aos músculos dorsais e à pele, né, e tem os ramos radiculares, que vai em direção à espinha, né, à medula espinal. Ambos, ramo cutâneo e ramo radicular, eles têm subdivisões, né? O ramo radicular ele se divide em anterior e ramo posterior, ok? Já os ramos cutâneos, ele vai ser dividido em medial e lateral. Beleza? Além das artérias intercostais, a aorta
torácica, ela também emite ramos esofágicos, né? Então, em toda a sua continuação, a aorta vai estar irrigando o esôfago, excetuando-se superiormente, que aí lembra que eu falei daquela artéria esofágica que é proveniente da tireoide inferior, pois bem, é a parte superior do esôfago, entre outros vasos, não somente ela que irriga a porção superior. Mas aquela porção superior, por exemplo, é irrigada por aquele vaso, né? Já a porção torácica vai ser por vasos esofágicos provenientes da artéria aorta, ok? O esôfago ele vai ser nutrido até ele cruzar o diafragma. Quando ele cruzar o diafragma, e aí a artéria a aorta ela já não emite mais ramos esofágicos, mas o ramo frênico inferior, né, ele vai dar origem a uma artéria que é chamada recorrente esofágica, que aí vai nutrir o esôfago na sua porção inferior. Essa discussão das artérias de irrigação esofágica eu vou discutir novamente com vocês quando eu estiver falando sobre abdômen e estiver falando um pouco sobre trato gastrointestinal, né, sobre a irrigação do trato gastrointestinal. Mas basta você saber que a porção torácica da aorta também emite vasos esofágicos. E a porção anterior, o tórax, vai ser nutrido então pela artéria torácica interna, que vai emitir ramos desde o primeiro espaço intercostal, ela vai emitir os ramos intercostais, certo? Os ramos intercostais anteriores, né? A artéria intercostal anterior. Então ela vai emitindo esses ramos, ok? Ok. Torácica interna, ramos intercostais anteriores. E aqui é para vocês então terem uma visão de como fica essa irrigação da caixa torácica, né, juntando tanto os vasos posteriores quanto os vasos anteriores. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho essa câmera. Certo? Então, anteriormente, nós temos aqui a torácica interna, né, e aí as intercostais anteriores. E posteriormente nós temos a artéria aorta, dando origem às intercostais posteriores. Quando chega na porção lateral do tronco, elas se anastomosam, né? A artéria intercostal anterior com a artéria intercostal, a artéria intercostal posterior com a artéria intercostal anterior se anastomosa aqui na lateral, próximo à linha médio-axilar. Naquela região ali, ela vai ocorrer essa anastomose. Né? O encontro dessas artérias, elas se encontram e conversam entre si. Fazendo uma irrigação colateral. E aí, então, né, sobre esse caminho que ela vai percorrer no gradil costal, lembre-se que eu falei que os vasos acompanham a forma dos ossos, do esqueleto, né? E em especial, cabe nós falarmos que essa vascularização, ela vai caminhar na borda inferior da costela, né? Essa borda inferior da costela, ela vai então conferir essa proteção, uma ligeira proteção a esses vasos principais. E deixa eu dizer para vocês, né? Que logo assim que eles emergem, né, na origem deles, posteriormente e anteriormente, eles seguem um caminho superior, né, e inferior àquela costela, né, a borda da costela. Eles seguem um caminho superiormente, mas inferiormente às costelas. E quando ele chega ali, mais ou menos no ângulo da costela, eles dão origem a outros ramos, a ramos colaterais que seguem inferiormente. Então eu tenho ramos principais superiores em relação ao espaço intercostal, está superiormente, e ramos colaterais, né, inferiormente ao espaço intercostal. Ok? Ó, mostrando para vocês aquela ligeira, né,
proteção que a costela ela vai acabar fazendo sobre os vasos principais, né? E percebam que os vasos colaterais, que são mais finos, mais delgados, isso eu falo vasos, mas os nervos intercostais, eles também seguem esse padrão, certo? Eles acompanham os vasos, né? Ele tem origem superior, ele só não tem essa descendência logo no ângulo intercostal. A descendência dele é lá na linha médio-axilar, naquela porção lateral onde ocorre a anastomose dos vasos, né? É onde você vai ter uma divisão aí do nervo intercostal. Mas aí, no final, nós vamos ter, né? Vasos e nervos na porção superior do espaço intercostal, mas na borda inferior da costela. Então, na borda inferior da costela, na anatomia palpatória, ali naquela borda inferior, eu já sei que tem os vasos principais, né? Artérias e veias intercostais estão passando ali e o nervo intercostal está passando ali. Enquanto que no bordo superior, né, na porção inferior do espaço intercostal, porção inferior do espaço intercostal, no bordo superior da costela, eu tenho vasos colaterais. E aí é onde eu já vim para aquela minha pergunta do meu processo de incisão na toracocentese, né, que é a colocação de uma agulha para fazer uma punção de líquido pleural, de sangue, fazer uma punção. Então, em que é que eu me baseio? Eu vou ali buscar a borda superior, né, isso, e a minha incisão ela tem que ser um pouco superior. Eu tenho que fugir, na verdade, da borda inferior da costela, não é isso, desse rebordo, porque aqui estão os vasos principais. Então, minha incisão ela tem que seguir para esse lado aqui. Por mais que eu lesione esses são nervos colaterais, eles são vasos colaterais, não são os vasos principais, né? Então, minha incisão ela tem que se basear na borda superior da costela, tem que ficar mais próximo dali, da borda superior, né? E evitar a borda inferior da costela, ok? E aí, continuando então a falar sobre a vascularização, falaremos ainda sobre esse poderoso e importantíssimo vaso que é a torácica interna, né? A torácica interna, além dos vasos intercostais anteriores, a torácica interna, ela também dá origem a vasos como a artéria pericárdico-frênica, que está aqui, a artéria musculofrênica, que vai estar aqui, e a artéria epigástrica superior, ok? Essa artéria torácica interna, ela dá origem a esses ramos: pericárdico-frênico, musculofrênico e epigástica superior. A pericárdico-frênica, o nome mesmo já diz, né, ela vai fazer parte da irrigação do pericárdio, daquela cavidade mediastinal, vai ter participação importante da irrigação dessas estruturas. A musculofrênica, né, ela vai irrigar ali estruturas do diafragma, né? Enquanto que a epigástrica superior, ela tem irrigação ali na porção do epigástrio superior, né, e de músculos como o músculo transverso do tórax e transverso do abdômen vão estar sendo irrigados por esses vasos, né? Na verdade, toda a parede abdominal ela é irrigada pelas artérias epigástricas, seja superior ou inferior. A superior, além de músculos abdominais, também do transverso do tórax, vai ser de irrigação. Juntamente com a musculofrênica, elas vão irrigar ali a porção transversa do músculo transverso do tórax. Então, a artéria intercostal, a artéria torácica interna, ela tem o seu ramo pericárdico-frênico, musculofrênico, epigástrica superior e as próprias intercostais anteriores. Todas são da torácica interna. Aí você pergunta, se tem epigástrica superior, deve haver alguma epigástrica inferior, não é isso? A inferior ela já vai ser de origem ilíaca,
né? Que aí ela ascende, vem da ilíaca, ascende posteriormente ao músculo reto abdominal para se anastomosar com a epigástrica superior, que ela vai ser de origem da torácica interna. Então elas vêm, se anastomosam, né, e se encontram, né, ali internamente ao músculo reto abdominal. Só que a epigástrica inferior ela é de origem das ilíacas, artérias ilíacas, que é para que vocês possam visualizar essa artéria epigástrica, é isso. E a sua anastomose, né, internamente ao músculo reto do abdômen, ok? E aí já não bastasse a importância dessa artéria da torácica interna, ela ainda vai ser importante em técnicas de revascularização de miocárdio, as famosas pontes, né? Ela também vai ser utilizada. Vocês veem aqui as torácicas internas, por isso que elas também são conhecidas como artérias mamárias, né? Porque dessa artéria eu posso simplesmente pegar o ramo final dela e aí percebam que aqui eu tenho uma coronária com uma obstrução. As artérias coronárias são artérias de irrigação, né, do músculo cardíaco. Aí imagina que eu tenho uma obstrução, ou seja, de onde está essa obstrução, o fluxo está interrompido, ele não consegue fluir, né? Então o fluxo está interrompido. Aí significa dizer que esta região, ela seria uma região infartada. Essa região seria uma região infartada. E aí o que é que eu faço? Para combater essas regiões infartadas, eu pego ali minha artéria torácica interna e aí ligo ela da obstrução em diante. De onde está a obstrução em diante. E aí, então agora essa região que estava infartada, ela passa a receber nutrição, só que é proveniente não da coronária, mas sim da torácica interna. Isso é o que nós chamamos de cirurgia de revascularização. Ou eu posso também fazer uma ponte. Eu pego uma porção dessa artéria, né? E tá vendo aqui a região infartada, não é isso? Então eu ligo aqui, ó, na própria aorta, na porção ascendente da aorta, ligo ela, esse pedaço, nessa porção que eu retirei, ligo uma parte na aorta e a outra parte já naquela região que está posteriormente, né, ao infarto, né, ao local de obstrução. E aí agora a nutrição passa por esse caminho. Isso aqui já foi uma ponte, né, que normalmente a gente se faz isso com as veias safenas, né, na qual tira uma porção da veia safena, que é lá na frente. Não, acho que não vou falar com vocês não, mas vou dizer então para vocês que a veia safena, mas eu já mostrei em aula prática nossa. A veia safena ela tem um calibre semelhante a uma artéria. Então, por isso que eu tiro porções, e como ela tem muita anastomose colateral, eu posso tirar muito bem uma porção dela sem problemas. Né? Do mesmo jeito é a torácica interna. Eu posso trazer e fazer essa revascularização, porque eu tenho muita anastomose colateral ali no tórax. Né? Os próprios intercostais, anteriores e posteriores, se anastomosam. Né? Então, tem muita vascularização colateral. E aí eu fiz uma ponte, eu liguei de um ponto a outro, ele está atravessando essa região infartada. Isso aqui foi uma ponte, que nesse caso é uma ponte safena, porque utilizou uma porção da via safena, seja a safena magna, seja a safena parva. Ao finalizar, né, nós temos aqui, né, a porção final do tórax. Tá aqui a porção final do tórax que dá no diafragma. Isso aqui é uma visão que vocês estão vendo por cima, é uma visão superior. E aí você tem a artéria aorta aqui, é isso. A veia cava, inferior aqui, esôfago aqui, ok? Então é o final já do tórax, essa região. Isso aqui já é o final do tórax. Então nós temos a aorta aqui, sistema ásigo aqui, veia ásigo aqui, que eu vou já falar sobre ela. E aí as últimas artérias da aorta torácica é as artérias frênicas superiores, né? Artéria frênica
superiores. São os últimos ramos. Não estão representados aqui porque eu não encontro uma imagem que mostre as artérias frênicas superiores, mas elas são as últimas artérias, né, que estão por cima do músculo diafragma. São as últimas artérias antes da aorta descendente, porção torácica, se transformar em aorta, porção abdominal. Que aí eu mostro para vocês aqui já as frênicas inferiores, que já são os primeiros ramos, né, da artéria aorta abdominal. São as frênicas inferiores. Aqui novamente vocês conseguem ver a frênica inferior, seu ramo anterior e seu ramo lateral. Né? Esse ramo lateral nós ainda vamos estudar muito, falar sobre as artérias das suprarrenais superiores, vamos falar da recorrente esofágica, vamos conversar muito sobre essas artérias frênicas. Ainda falando sobre vascularização do tórax, né, nós temos que ver a drenagem do tórax, que ele tem uma drenagem especial, um sistema venoso especial. Como eu sempre digo, né, as veias elas sempre seguem os vasos. O que a gente sempre estuda as veias quando ela tem um diferencial, e aqui no tórax elas têm sim esse diferencial. Ela tem um sistema ásigo, né, um sistema de drenagem especial, que é o sistema ásigo. Então, essa veia aqui, que eu até falei lá, né, tá correndo lá do lado da aorta, nós temos aqui a veia ásigo, né, que é essa 1, que ela vai desembocar na veia cava superior. E aqui eu tenho uma porção que é a veia hemiásigo, certo? Que ela vai caminhar, não está representada aqui, mas é onde está esse quadro, que ela está aqui por trás, né? Nós temos a veia horizontal, que ela vai comunicar as veias ásigo acessória e a veia hemiásigo. A veia hemiásigo acessória e a veia ásigo, ela vai ligar a veia hemiásigo e a hemiásigo acessória será ligada à veia ásigo através da veia horizontal. Deixa eu repetir novamente. Ok. Aqui representado pelo 1, nós temos a veia ásigo. No 2, a hemiásigo acessória. No 3, a veia hemiásigo. No 4, nós temos a veia horizontal, que ela não está representada aí porque ela está posterior ao esôfago. Então, a veia hemiásigo, ela drena para a veia horizontal. A veia hemiásigo acessório, ela drena para a veia horizontal também e para a veia intercostal, que desemboca, por sua vez, na veia subclávia, que vai finalmente para a veia cava superior. E essa drenagem aqui, mediana, né, pela veia horizontal, ela caminha para a veia ásigo, que por sua vez vai drenar para a veia cava superior. Esse é o sistema especial, né, o sistema de drenagem ásigo. Né? Aqui vocês conseguem visualizar, né, essa veia. Essa daqui é a ásigo,